Também sermos lembrados da missão da igreja na terra. Então, qual é a missão da igreja? Quando olharmos para os fundamentos da igreja, quando olharmos para a história da igreja, com que igreja, de que tempo, e igreja, de que tempo nós identificamos mais? Uma igreja fervorosa? Uma igreja pautada na fidelidade? Nos assemelhamos à igreja de que época? Uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas? Uma igreja que sabe de onde veio, onde está, para onde está indo? Será que ao olhar para nós o Senhor pode dizer igreja boa e fiel? Aliás, o que seria uma igreja boa aos olhos do Senhor? Será que o critério que o Senhor usa para avaliar uma igreja como boa ou não é o mesmo critério que nós usamos? Quando comparamos, por exemplo, a igreja que nós frequentamos com igrejas vizinhas e dizemos às vezes, ainda que involuntariamente, lá é melhor que aqui, qual é o seu critério para dizer isso? A programação dela? E qual é a programação dessa igreja? Qual é a agenda dessa igreja? Porque afinal de contas, ou no final das contas, quem é que tem que dizer se uma igreja é boa ou não? Quem é que tem a prerrogativa de dizer isso é igreja e isso não é? E será que tudo que nós chamamos de igreja é igreja? O que é que caracteriza uma igreja de verdade? Púlpito, microfone, gente que diz que está pregando, cânticos. Que tipo de cânticos? Que tipo de hino? Hinos que falam de quê? Então a gente tem que parar para pensar isso, porque às vezes no acúmulo das coisas a gente vai se perdendo. Nós vamos sendo, e isso é da nossa natureza, nós vamos sendo engolidos por isto. Internet, igrejas taxadas como super igrejas, mega igrejas, igrejas, né? Não é esses os termos agora, igreja relevante. O que é uma igreja relevante? A igreja relevante é uma igreja que conhece a realidade atual. Tudo bem, isso aí você faz uma pesquisa sociológica, você identifica. Mas é para isso que a igreja foi chamada. No dia de acerto de contas, o que é que Jesus vai requerer da igreja? O que é que ele vai dizer? Mostre-me as tuas mãos. E o que nós teremos para apresentar a ele? Reuniões? Cultos? É isso que é a igreja? Então a gente precisa se lembrar, a partir de uma análise dos fundamentos e da história, qual é a nossa missão. E aí, ter capacidade e humildade de autocrítica, para saber se a gente pode de fato ser chamado de igreja. E aí então, ao final de tudo, reafirmar o nosso, eu estou falando do nosso compromisso com a igreja. Quanto você e eu, nós estamos comprometidos com a igreja? Que igreja? E aí então sairmos desta série de estudos com a decisão tomada de nos envolvermos ainda mais com aquilo que é para ser as ações da igreja, cuja base central é a sua missão. Então vamos ter coragem para nós olharmos para a Bíblia e vermos quais são os fundamentos da igreja. E aí, olhando para o texto que nós lemos, é interessante porque
nós lemos a partir do versículo 11, mas isso é uma carta. E aí, essa parte, ela começa, mais uma vez, como eu sempre tenho dito quando aparece essa palavra, portanto, isto é uma sequência do que Paulo está tratando anteriormente. E qual é o contexto aqui? No capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo se ocupa em, primeiro, explicar a fonte. Segundo, a base. E terceiro, a dinâmica da salvação. Então é neste contexto em que ele mostra de onde vem a salvação, sobre o que a salvação está firmada e como a salvação é operada no homem. É nesse contexto que Paulo, ele discorre sobre aquilo que eu chamo de o fruto dessa graça. Que graça? Da salvação. Qual é o fruto final da salvação? É a união dos salvos. E qual é o nome que se dá para essa união dos salvos? Igreja. Então, é no contexto em que Paulo trata sobre salvação, começando pela fonte, passando pela base e terminando na dinâmica da salvação, que Paulo agora, a partir do versículo 11, ele vai apresentar as características da igreja. E olha o que ele faz entre os versículos 11 e 13. Ele diz, portanto, lembrai-vos. E aí ele é claro de que vós, noutro tempo, isto é, Paulo está claramente convocando esses irmãos a se lembrarem de onde eles foram tirados.